A administração poderá contratar a execução de obras e serviços de engenharia pelo sistema de registro de preços, desde que atendidos os seguintes requisitos. Inciso 1. Existência de projeto padronizado sem complexidade técnica e operacional. Inciso 2. Necessidade permanente ou frequente de obra ou serviço a ser contratado. Artigo 86. O órgão ou entidade gerenciadora deverá, na fase preparatória do processo licitatório, para fins de registro de preços, realizar procedimento público de intenção de registro de preços para, nos termos do regulamento, possibilitar, pelo prazo mínimo de 8 dias úteis, a participação de outros órgãos ou entidades na respectiva ata e determinar a estimativa total de quantidades de contratação. Parágrafo 1º. O procedimento previsto no caput desse artigo será dispensável quando o órgão ou entidade gerenciadora for o único contratante. Parágrafo 2º. Se não participarem do procedimento previsto no caput desse artigo, os órgãos e entidades poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos. Inciso 1. Apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público. Inciso 2. Demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado, na forma do artigo 23 desta lei. Inciso 3. Prévias consulta e aceitação do órgão ou entidade gerenciadora e do fornecedor. Parágrafo 3º. A faculdade conferida pelo parágrafo 2º deste artigo estará limitada a órgãos e entidades da administração pública, federal, estadual, distrital e municipal, que, na condição de não participantes, desejarem aderir à ata de registro de preços de órgão ou entidade gerenciadora federal, estadual ou distrital. Parágrafo 4º. As aquisições ou as contratações adicionais a que se refere o parágrafo 2º deste artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes. Parágrafo 5º. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços a que se refere o parágrafo 2º deste artigo não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem. Parágrafo 6º. A adesão à ata de registro de preços de órgão ou entidade gerenciadora do Poder Executivo Federal por órgãos e entidades da administração pública estadual, distrital e municipal poderá ser exigida para fins de transferências voluntárias, não ficando sujeita ao limite de que trata o parágrafo 5º deste artigo, se destinada à execução descentralizada de programa ou projeto federal e comprovada a compatibilidade dos preços registrados com os valores praticados no mercado, na forma do artigo 23 desta lei. Parágrafo 7º. Para aquisição emergencial de medicamentos e material de consumo médico hospitalar por órgãos e entidades da administração pública federal, estadual, distrital e municipal, a adesão à ata de registro de preços gerenciada pelo Ministério da Saúde não estará sujeita ao limite de que trata o parágrafo 5º desse artigo. Parágrafo 8º. Será vedada aos órgãos e entidades da administração pública federal a adesão à ata de registro de preços gerenciada por órgão ou entidade estadual, distrital ou municipal. Seção 6 do Registro Cadastral. Artigo 87. Para os fins
desta lei, os órgãos e entidades de administração pública deverão utilizar o sistema de registro cadastral unificado disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas, para efeito de cadastro unificado de licitantes, na forma disposta em regulamento. Parágrafo 1º. O sistema de registro cadastral unificado será público e deverá ser amplamente divulgado e estar permanentemente aberto aos interessados, e será obrigatória a realização de chamamento público pela internet, no mínimo anualmente, para atualização dos registros existentes e para ingresso de novos interessados. Parágrafo 2º. É proibida a exigência pelo órgão ou entidade licitante de registro cadastral complementar para acesso a edital e anexos. Parágrafo 3º. A administração poderá realizar licitação restrita a fornecedores cadastrados, atendidos os critérios, as condições e os limites estabelecidos em regulamento, bem como a ampla publicidade dos procedimentos para o cadastramento. Parágrafo 4º. Na hipótese a que se refere o parágrafo 3º deste artigo, será admitido fornecedor que realize seu cadastro dentro do prazo previsto no edital, para apresentação de propostas. Artigo 88. Ao requerer, a qualquer tempo, inscrição no cadastro ou a sua atualização, o interessado fornecerá os elementos necessários exigidos para a habilitação, previsto nesta lei. Parágrafo 1º. O inscrito, considerada sua área de atuação, será classificado por categorias subdivididas em grupos segundo a qualificação técnica e econômico-financeira avaliada, de acordo com regras objetivas divulgadas em sítio eletrônico oficial. Parágrafo 2º. Ao inscrito será fornecido certificado, renovável sempre que atualizar o registro. Parágrafo 3º. A atuação do contratado no cumprimento de obrigações assumidas será avaliada pelo contratante, que emitirá documento comprobatório da avaliação realizada, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, o que constará do registro cadastral em que a inscrição for realizada. Parágrafo 4º. A anotação do cumprimento de obrigações pelo contratado, de que trata o parágrafo 3º deste artigo, será condicionada à implantação e à regulamentação do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações, apto à realização de registro de forma objetiva, em atendimento aos princípios da impessoalidade, da igualdade, da isonomia, da publicidade e da transparência, de modo a possibilitar a implementação de medidas de incentivo aos licitantes que possuírem ótimo desempenho anotado em seu registro cadastral. Parágrafo 5º. A qualquer tempo poderá ser alterado, suspenso ou cancelado o registro de inscrito que deixar de satisfazer exigências determinadas por esta lei ou por regulamento. Parágrafo 6º. O interessado que requerer o cadastro na forma do caput deste artigo poderá participar de processo licitatório até a decisão da administração, e a celebração do contrato ficará condicionada à emissão do certificado referido no parágrafo 2º deste artigo. Título 3 dos Contratos Administrativos, Capítulo 1 da Formalização dos Contratos. Artigo 89. Os contratos de que trata esta lei regular-se-ão pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, e a eles serão aplicados supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. Parágrafo 1º. Todo contrato deverá mencionar os nomes das partes e de seus representantes, a finalidade ou ato que autorizou sua lavratura, o número do processo da licitação ou da contratação direta e a sujeição dos
contratantes às normas desta lei e as cláusulas contratuais. Parágrafo 2º. Os contratos deverão estabelecer com clareza e precisão as condições para sua execução, expressas em cláusulas que definam os direitos, as obrigações e as responsabilidades das partes, em conformidade com os termos do edital de licitação e os da proposta vencedora, ou com os termos do ato que autorizou a contratação direta e os da respectiva proposta. Artigo 90. A administração convocará regularmente o licitante vencedor para assinar o termo de contrato ou para aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo e nas condições estabelecidas no edital de licitação, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas nesta lei. Parágrafo 1º. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez por igual período, mediante solicitação da parte durante seu transcurso, devidamente justificada e desde que o motivo apresentado seja aceito pela administração. Parágrafo 2º. Será facultado à administração, quando o convocado não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou não retirar um instrumento equivalente no prazo e nas condições estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes na ordem de classificação para a celebração do contrato nas condições propostas pelo licitante vencedor. Parágrafo 3º. Decorridos o prazo de validade da proposta indicado no edital sem convocação para a contratação, ficarão os licitantes liberados dos compromissos assumidos. Parágrafo 4º. Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação nos termos do parágrafo 2º deste artigo, a administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá, inciso 1, convocar os licitantes remanescentes para negociação na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço adjudicatário. Inciso 2. Adjudicar e celebrar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição. Parágrafo 5. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela administração caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades legalmente estabelecidas e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade licitante. Parágrafo 6º. A regra do parágrafo 5º não se aplicará aos licitantes remanescentes, convocados na forma do inciso 1 do parágrafo 4º desse artigo. Parágrafo 7º. Será facultada à administração a convocação dos demais licitantes classificados para a contratação de remanescente de obra, de serviço ou de fornecimento, em consequência de rescisão contratual, observados os mesmos critérios estabelecidos nos parágrafos 2º e 4º desse artigo. Artigo 91. Os contratos e seus aditamentos terão forma escrita e serão juntados ao processo que tiver dado origem à contratação, divulgados e mantidos à disposição do público em sítio eletrônico oficial. Parágrafo 1º. Será admitida a manutenção em sigilo de contratos e de termos aditivos, quando imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, nos termos da legislação que regula o acesso à informação. Parágrafo 2º. Contratos relativos a direitos reais sobre imóveis serão formalizados por escritura pública, lavrada em notas de tabelião, cujo teor deverá ser divulgado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial. Parágrafo 3º. Será admitida a forma eletrônica na celebração de contratos e de termos aditivos, atendidas as exigências previstas em regulamento.
Parágrafo 4º. Antes de formalizar ou prorrogar o prazo de vigência do contrato, a administração deverá verificar a regularidade fiscal do contratado, consultar o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas e Cadastro Nacional de Empresas Punidas, emitir as certidões negativas de inidoneidade, de impedimento e de débitos trabalhistas e juntá-las ao respectivo processo. Artigo 92. São necessárias em todo contrato cláusulas que estabeleçam, inciso 1, o objeto e seus elementos característicos. Inciso 2. A vinculação ao edital de licitação e a proposta do licitante vencedor ou ao ato que tiver autorizado a contratação direta e respectiva proposta. Inciso 3. A legislação aplicável à execução do contrato, inclusive quanto aos casos omissos. Inciso 4. O regime de execução ou a forma de fornecimento. Inciso 5. O preço e as condições de pagamento, os critérios, a database e a periodicidade do reajustamento de preços e os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento. Inciso 6. Os critérios e a periodicidade da medição, quando for o caso, e o prazo para liquidação e para pagamento. Inciso 7. Os prazos de início das etapas de execução, conclusão, entrega, observação e recebimento definitivo, quando for o caso. Inciso 8. O crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação funcional, programática e da categoria econômica. Inciso 9. A matriz de risco, quando for o caso. Inciso 10. O prazo para resposta ao pedido de repactuação de preços, quando for o caso. Inciso 11. Prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, quando for o caso. Inciso 12. As garantias oferecidas para assegurar sua plena execução, quando exigidas, inclusive as que forem oferecidas pelo contratado, no caso de antecipação de valores a título de pagamento. Inciso 13. O prazo de garantia mínima do objeto, observados os prazos mínimos estabelecidos nesta lei e nas normas técnicas aplicáveis, e as condições de manutenção e assistência técnica, quando for o caso. Inciso 14. Os direitos e responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os valores das multas e suas bases de cálculo. Inciso 15. As condições de importação e a data e a taxa de câmbio para conversão, quando for o caso. Inciso 16. A obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições exigidas para a habilitação da licitação ou para a qualificação da contratação direta. Inciso 17. A obrigação de o contratado cumprir as exigências de reserva de cargos previstas em lei, bem como em outras normas específicas, para a pessoa com deficiência, para o reabilitado da Previdência Social e para aprendiz. Inciso 18. O modelo de gestão do contrato, observados os requisitos definidos em regulamento. Inciso 19. Os casos de extinção. Parágrafo 1º. Os contratos celebrados pela administração pública com pessoas físicas ou jurídicas, inclusive as domiciliadas no exterior, deverão conter cláusula que declare competente o foro da sede da administração para dirimir qualquer questão contratual, ressalvadas as seguintes hipóteses. Inciso 1. Licitação internacional para aquisição de bens e serviços, cujo pagamento seja feito com o produto de financiamento concedido por organismo financeiro internacional, de que o Brasil faça parte, ou por agência estrangeira de cooperação. Inciso 2. Contratação com empresa estrangeira para a compra de equipamentos fabricados e entregues no exterior, precedida de autorização do chefe do Poder Executivo. Inciso 3. Aquisição
de bens e serviços realizada por unidades administrativas com sede no exterior. Parágrafo 2º. De acordo com as peculiaridades de seu objeto e de seu regime de execução, o contrato conterá cláusula que preveja período antecedente à expedição da ordem de serviço para verificação de pendências, liberação de áreas ou adoção de outras providências cabíveis para regularidade do início de sua execução. Parágrafo 3º. Independentemente do prazo de duração, o contrato deverá conter cláusula que estabeleça o índice de reajustamento de preço, com data base vinculada à data do orçamento estimado, e poderá ser estabelecido mais de um índice específico ou setorial, em conformidade com a realidade de mercado dos respectivos insumos. Parágrafo 4º. Nos contratos de serviços contínuos, observado e interregno mínimo de 1 ano, o critério de reajustamento do preço será por: inciso 1. Reajustamento em sentido estrito, quando não houver regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou predominância de mão de obra mediante previsão de índices específicos ou setoriais. Inciso 2. Repactuação, quando houver regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou predominância de mão de obra mediante demonstração analítica da variação dos custos. Parágrafo 5. Nos contratos de obras e serviços de engenharia, sempre que compatível com o regime de execução, a medição será mensal. Parágrafo 6º. Nos contratos para serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou com predominância de mão de obra, o prazo para a resposta ao pedido de repactuação de preços será preferencialmente de 1 mês, contado da data do fornecimento da documentação prevista no parágrafo 6º do artigo 135 desta lei.